E eu lembro que você ainda se preocupava, lembro muito disso, assim, que eu acho muito bacana, que é o meu negócio, que é o marketing, né? E você já se preocupava com a sua imagem. A história, nós tínhamos a revista de casa, até na época a gente ainda estava naquele escritório ali no Bueno. Eu lembro. E o André, ele anunciava, porque a gente tinha um espaço para os profissionais, e o André já anunciava desde lá. Formado? Não, é porque o que aconteceu? O Nelson Piccolo é amigão meu. O Nelson foi e morava em São Paulo. Ele fazia medicina na época lá em São Paulo. E a mãe dele foi e comprou um apartamento lá. E foi meu primeiro projeto. Estudante. Então, assim, estudantaço. Mais perdido que é o que eu mais faço na faculdade. Apartamento? Que é isso? Tira de letra. Apanhei igual um cachorro lá. E aí eu fiz o apartamento do Nelson. E assim, mas início, meio e fim. Concluiu. Concluí, não. Participava... Ele comprou, cara, um apartamento super... Um prédio tipo da década de 50, ali entre a Oscar Freire e a Lorena, na Peixoto Gomide. Então aquelas, sabe, muito tesão, aquele trem reto, do jeito que eu gosto. E aí, fiz a reforma lá. E aí, cara, tudo, tipo, Deus vai ajudando. A Bá era amiga minha do Mackenzie e ela tava fazendo fotografia. Eu falei, ótimo, você que vai fotografar a obra do Léo. Tipo, cá, vou te levar. Pá. Permuta ali casado. Era. E aí a Bá foi e fotografou o apartamento do Nelson. E aí, cara, tipo, você quer divulgar pro mundo. Pô, você tá orgulhoso e tal. E aí eu lembro... Mas não foi só um projeto, não. Foram vários. Aí foi virando uma... Cara, é porque assim, todo mundo... É até bom falar isso, porque a molecada hoje em dia forma e fica... Uai, e agora? Que hora que meu telefone toca? Ele vai tocar aqui? Eu falei, meu amigo... Eu tava trabalhando, estagiando no Arthur Casas... fazendo faculdade igual um cachorro lá, tipo, e ainda pegando esses projetinhos por fora. Sim. Então, assim, era tipo non-stop mesmo. E depois eu dei sorte que na época o Gibran, da Trinos aqui, o Gibran na época tava abrindo a Frutos do Cerrado, depois mudou pra Frutos do Brasil, não sei o quê. Isso, que é aqueles picolés daqui de Goiânia, aqueles tal. De Goiás. E aí ele me ligou, falou, Lenhas, aluguei uma casa em Moema e eu queria que você fizesse nossa sorveteria. Nossa. Então, aí você falou, é o que eu mais faço também. Eu tô fazendo direto aqui a sorveteria. Foi muito legal, porque a gente fez uma coisa bem de Goiás mesmo. Eu lembro que foi um caminhão de Pirinópolis, cheio de pedra de Pirinópolis, para fazer a sorveteria lá dentro, era toda de pedra. Então, aí lá dentro tinha uma cor amarela, que era a cor do piqui. Então, eu sempre gostei dessas referências locais, né? Porque o goiano tem essa síndrome de vira-lata, né? Ele vai pra fora, ele finge que não é daqui. Todo mundo sabia. Meu sotaque, tudo, né? Então, aí a gente fez essa Frutos do Cerrado lá. E aí o dono da Frutos do Cerrado foi pra São Paulo pra ver a sorveteria. E ele falou assim, nossa, adorei. Aí ele me contratou pra fazer, tipo, todo mundo que fosse abrir uma Frutos Cerrado no Brasil tinha que me contratar pra fazer, padronizar. E isso estudante ainda. Estudante, velho, estudante. Mas com aquela pompa de arquiteto, né? Esticando o peito. Estudante que eu tenho que formar, mas eu sou bom mesmo aqui nem vale nada. Não, e eu citei essa história justamente assim, porque... É muito importante. Os profissionais que eu conheço, assim, no decorrer desses 17 anos que eu vi, assim, os que cresceram realmente se destacam e estão no topo, realmente sempre preocupados com tudo, assim, não só com o projeto, mas com a sua imagem pessoal, com o marketing, com tudo, assim. Aí o Eduardo, meu irmão, falou, cara... você lembra da Daiane lá do Arte 3, Luciano, tudo? Falei, sei demais. E, cara, ela tá com uma revista de arquitetura. Eu falei, não é possível. Que isso? Tá tudo conspirando. Aí quando eu vim pra cá... Não, mas aí você divulgou sendo estudante ou já tava formado? Não, estudante. Ele tava em São Paulo, ele anunciava de lá. Eu lembro direito. Eu falava, não coloca estudante não. André é mesmo, entendeu? Estudante, eu vou pegar já tem minha aluga aqui? Já foi colocar estudante. Eu lembro direitinho, foi muito massa. Foi muito massa. Mas só uma questão aqui pra entender, né? Porque eu não sabia dessa história também. Mas aí, por exemplo, você tava em São Paulo, fazendo coisas em São Paulo, e aí você tá divulgando em Goiânia, então você tinha uma pretensão de voltar pra Goiânia. Cara,
Porque você não Eu queria não perder sei. a raiz Não, daqui? é porque... Não, eu não minto, tá? Eu tenho um problema que eu falo... Que eu falo até demais. Eu falo até demais, eu sou hiper sincero. Mas a ideia é essa O mesmo. que rolava? Todo feriado prolongado, alguma coisa, eu vinha pra Goiânia. Porque, cara, era muito caro sair em São Paulo. Sim. E eu vinha Goiânia é mais gente boa. Cara, aqui em Goiânia, balada, não, é o Zequinha que é promotor, ele vai passar a gente, aquela coisa de estudante quebrado. Cara, São Paulo assim, ninguém, R$500 pra entrar. Meu amigo, R$500 eu tinha pra passar um mês lá, entendeu? Então eu vinha pra São Paulo, eu vinha pra Goiânia, e na época era tipo BRA, aquelas passagens de R$100, sabe aquelas coisas que você comprava no começo do ano? 48 horas no ônibus, mas chegava aqui. Tipo, alguma coisa assim. Pagava, né? Aí eu vinha e eu sempre trazia minhas roupas sujas, já deixava na casa da minha avó, que ela lavava tudo, tudo bonitinho, arrumadinho, dobradinho, cheirosinho. Passava cheiroso. Não, porque senão eu ia ter que gastar com lavanderia lá em São Paulo. Então, foi maravilhoso, cara. Então, mas eu nunca... eu não foi assim, eu vou voltar pra Goiânia. Cara, você não sabe, eu podia estar lá até hoje. É uma coisa meio louca isso. Eu formei em 2010 e depois eu fiz mestrado lá no Mackenzie também. Eu fiquei mais um ano lá em São Paulo e no segundo ano do mestrado eu já tava indo e vindo. Aí eu falei, cara, vai ser mais barato. Como o mestrado era tipo só... sei lá, de 15 em 15 dias, eu falei, vai ser mais barato eu morar em Goiânia e ficar vindo pra cá. Foi quando eu vim pra cá em 2011, né? E daí foi. Um projeto ali, um projetinho aqui. Exatamente. Eu continuei pegando alguns em São Paulo, de algum amigo de Goiânia que ia pra lá. O Bruno da Mobility, eu fiz a loja dele lá.